Queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco e convosco permaneça. Irei trazer uma aplicação dentro do texto de 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo do 1 ao 20. Saudação e advertência contra falsos mestres da lei. Paulo começa com uma linda declaração ao seu filho na fé e amigo Timóteo, dizendo que ele, Paulo, era apóstolo de Cristo Jesus e que Jesus era sua esperança. Tudo isso por ordem de Deus, nosso Salvador, chamando Deus de seu Salvador. Partindo Paulo para a Macedônia, rogou que Timóteo permanecesse em Éfeso, para que ordenasse a certas pessoas a não ensinar doutrinas falsas e que deixassem de dar atenção a mitos, genealogias intermináveis que causavam controvérsias, em vez de promover a obra de Deus que é pela fé. Imagina se essa ordem de Paulo fosse obedecida. As seitas e heresias, ao qual está espalhada pelo mundo, deveriam se calar. Para ser mais exato, dentro do contexto, o apóstolo Paulo está contra falsos mestres da lei. Muitos poderiam dizer que Paulo foi radical em proibir isso, não respeitando aquilo que aquelas pessoas acreditavam. Mas como vemos no versículo 5, para ser mais exato, ele estava dando essa instrução com um único objetivo: o amor a favor desses. Procedendo de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sincera, pois muito estavam se desviando, querendo ser mestre, e mal eles entendiam aquilo que eles estavam falando e afirmando, com discussões inúteis, que não produzia absolutamente nada de valor aos ouvintes. O próprio apóstolo Paulo disse: a lei em si é boa. Assim ele afirmou, se ela for usada da maneira correta. A lei não foi feita para o justo, mas para os transgressores, ímpios, pecadores, profanos, irreverentes e etc. Essa sã doutrina a gente vê no glorioso Evangelho de Deus, o qual o apóstolo Paulo disse que lhe foi confiado. Então, a lei, ele mesmo disse que ela é boa e ela traz esse equilíbrio para que a gente mantenha a linha e vivemos uma vida correta para com Deus. Amém? Então essa é a sã doutrina. E o próprio apóstolo Paulo entendia sobre isso. Mas o que ele estava querendo falar era de algo muito mais maior, que era essa graça, esse favor imerecido. Ele entendeu no caminho de Damasco aquilo que Cristo fez lá na cruz do Calvário por ele, e que cada gota de sangue que foi derramado pelo Senhor lá na cruz, o que significava para ele, o que tinha grande valia. E essa graça ao qual alcançou ele foi reveladora. E as escamas dos seus olhos caíram. E o seu evangelho se resumia naquilo que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Isso estava patente diante dos olhos dele. Mas infelizmente diante dessas pessoas ainda estava oculto. Ele chama Jesus de o Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível. Honra e glória seja dada a ele para todos sempre. Amém.
Será que essas verdades que estavam enraizada, implantada, solidificada no coração do apóstolo Paulo, será que essas verdades estão gravadas também em nossos corações? Pois o apóstolo Paulo disse que ele era um dos maiores pecadores, um dos principais pecadores, e o Senhor veio para salvá-lo. E ele entendeu esse propósito da parte do Senhor. E ele disse para que a gente mantesse firme a fé, mantendo uma consciência limpa e pura, não entrando por um caminho errado de blasfêmia, como alguns fizeram e foram entregues a Satanás. Que a gente possa manter essa integridade e viver cada vez mais esse amor revelado lá na cruz do Calvário por nós. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.